Filho meu, se receberes as minhas palavras e entesourares em ti os meus mandamentos, de sorte que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, se clamares ao discernimento e alçares a tua voz ao entendimento, se buscares a sabedoria como a prata e a procurares diligentemente como a tesouros escondidos, então entenderás o temor de Jeová e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 1-5. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Provérbios 10, 27. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja, que quer largos dias para que possa ver o bem? Provérbios 14, 26-27. No temor do Senhor, há firme confiança e ele será um refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26-27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 22, 4. Como encontrar o plano de Deus para a sua vida? Criado para boas obras. Irei partilhar consigo um tema muito importante e prático. Como encontrar o plano de Deus para a sua vida. Talvez nunca tenha percebido que Deus tem um plano para a sua vida. Um plano que abrange todas as áreas da sua vida, que faz uma provisão completa para todas as suas necessidades e lhe oferece a realização mais completa possível para o seu potencial total como pessoa. Mas ele tem. Por outro lado, pode ter uma consciência interior de que Deus quer algo da sua vida e uma tarefa para ser cumprida por si, mas não sabe como descobrir qual é essa tarefa. Como consequência, sente de uma maneira que não pode definir claramente e fica frustrado e não realizado. Acredito que o que irei transmitir nesse estudo o irá ajudar. Sei que posso mostrar-lhe as etapas práticas que precisa seguir para descobrir o plano de Deus para a sua vida e que, ao encontrar e andar no plano de Deus, irá experimentar a satisfação e a realização que nunca conheceu até agora. Para ponto de partida, abrimos em Efésios 2:10. Que fala sobre o que Deus fez por nós através da nossa união com Ele, em Cristo. Paulo diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essa é uma declaração maravilhosa para a abertura. Nós somos feitura sua, a criação de Deus. A palavra grega ali, poema, é aquela da qual vem a palavra poema. Sugere uma obra-prima criativa. O trabalho de um grande artista, ou poeta, ou dramaturgo, ou escultor, algo excepcional. É o que somos através do que Deus fez por nós em Cristo. Essa é a primeira coisa que precisa perceber, que se colocar a sua fé em Deus, por meio de Jesus Cristo, Deus quer fazer de si uma obra-prima criativa. E então Ele quer usá-lo para realizar uma tarefa única e especial. Se colocar a sua fé em Deus por meio de Jesus Cristo, Deus quer fazer de si uma obra-prima criativa e então Ele quer usá-lo para realizar uma tarefa única e especial. Sempre me senti abençoado pensar que o grande Criador do universo, que criou as estrelas, os mares e as montanhas, todas as coisas gloriosas e bonitas que nos cercam na terra, quando Ele quis fazer a sua obra-prima, Ele foi a sucata em busca de material. E foi aí que Ele encontrou pessoas como eu. Assim também foi comigo. Não tenho dúvida de onde estava quando o Senhor me encontrou. Eu estava lá, no Monte da Sucata. E em sua maravilhosa graça e misericórdia, Ele baixou-se e estendeu a mão àquele material pouco promissor que eu era, em meu estado perdido e não regenerado, e disse: eu vou fazer uma obra-prima de ti. E isso é verdade. Não apenas para mim. Na verdade, não sou nada especial e, no entanto, em certo sentido, sou algo especial porque todos os que chegam a Deus através de Jesus Cristo são algo especial.
todos os filhos de Deus são especiais à sua vista. Obrigada, Senhor Jesus, por me chamar e fazer especial. Glórias a Deus. Mas a palavra importante que temos de reter desse versículo é a palavra criado. Criado em Jesus Cristo. Se alguma vez nós nos tornamos no que Deus quer que sejamos, terá de começar com o ato criativo de Deus. Se alguma vez nos tornamos no que Deus quer que sejamos, terá de começar com o ato criativo de Deus. Temos que deixar Deus recriar-nos a partir do que éramos e no que Ele quer que sejamos. O Salmo 51 registra a oração de Davi quando ele teve que encarar o seu próprio pecado terrível. Nos versículos 9 e 10, ele diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Observe o grito do coração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É preciso um ato criativo de Deus para lidar com os efeitos do pecado no coração e na vida humana. Quando o pecador vem a Deus, Deus não o melhora, reforma, ajusta, não mexe com ele. Deus, por seu poderoso poder, cria-o de novo. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 17 a 20. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Que declaração gloriosa! É mesmo, que declaração gloriosa! Se alguém está em Cristo, nova criatura é, glórias a Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quantas vezes dissemos, se eu pudesse começar tudo de novo, fiz uma atrapalhada no passado, lamento muitas coisas que disse e fiz. A boa notícia do Evangelho é que pode começar de novo. Se vier até Deus e colocar sua fé nele, por meio de Jesus Cristo, ele fará de si uma nova criação. Poderá dizer, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se já veio até Deus, através de Jesus Cristo, então precisa saber e entender o que é. É uma nova criação. Deus pretende transformá-lo numa obra-prima. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. O processo da nova criação. Vejamos um pouco mais de perto o processo da nova criação, conforme Paulo descreve em 2 Coríntios 5 e nos versículos que acabamos de analisar. Pelo que vejo, há 3 fases sucessivas. Antes de tudo, o pecado deve ser tratado. 1. O pecado deve ser tratado. O pecado é a grande barreira entre Deus e o homem. Enquanto não lidamos com o pecado nas nossas vidas, não temos acesso a Deus. Além disso, Deus não tem acesso a nós da maneira que Ele precisa, para nos mudar a partir do nosso interior por esse ato criativo de que estamos falando. Então, antes de tudo, temos que deixar Deus lidar com o pecado. Devemos afastar-nos da nossa própria rebelião, obstinação e teimosia e temos que vir até Deus por meio de Jesus Cristo, acreditando que Cristo, na cruz, carregou a pena pelos nossos pecados, que Deus julgou o nosso pecado em Cristo e que quando nos voltarmos para Deus, para misericórdia e perdão por meio de Cristo, somos reconciliados com Deus e deste modo o pecado é retirado. Temos acesso a Deus, Deus tem acesso a nós. 2. Deus recria-nos a partir do interior. A fase seguinte é o ato criativo de Deus. Deus recria-nos a partir de dentro. Salomão, o mais sábio de todos os homens, disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Por outras palavras, tudo o que acontecerá na sua vida provém do seu coração. E é aí que Deus começa com a nova criação no coração. Ele cria-o de novo. A luz de Cristo brilha no seu coração. Todas as sombras obscuras do passado são dissipadas. A culpa e o medo, a solidão e a falta de perdão são afastados por aquela luz gloriosa. Depois, Deus trabalha a partir do seu coração em todas as áreas da sua vida.
você começa a perceber que está mudando de muitas maneiras e até outras pessoas começam a perceber essa mudança. É uma obra criativa de Deus, mas começa de dentro. À medida que essa obra criativa de Deus prossegue, a terceira fase é que Deus nos encarrega, em troca do ministério da reconciliação. 3. Deus nos encarrega do ministério da reconciliação. Refiro isso assim: somos reconciliadores reconciliados. Paulo diz que somos os embaixadores de Cristo. Essa é uma declaração emocionante. Já pensou no que é ser um embaixador? É o representante oficial de um governo no território de outro governo. Ele não é apenas um particular, é uma pessoa muito importante devido à sua posição. Enquanto ele opera de acordo com as instruções que recebe do seu governo, tem uma enorme autoridade. Na verdade, um insulto a um embaixador é tratado como um insulto ao governo que ele representa. Quando ele fala, não o faz apenas como um particular, mas com a autoridade do seu governo por trás dele. É isso que Deus pretende que sejamos neste mundo. Somos embaixadores de Cristo. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Nós somos os representantes oficiais do governo dos céus na terra. E enquanto trabalhamos em plena conformidade com as direções que recebemos de nosso governo celestial, toda a autoridade do céu está por trás de nós. Meu Deus do céu, que poder, Senhor! Que privilégio, que honra, Senhor! Obrigada, Deus! Nós somos os representantes oficiais do governo dos céus na terra. Qualquer insulto ou maus tratos que recebemos é tratado pelo céu como um insulto ou maus trato a todo esse governo celestial. É por isso que a palavra de Deus diz: ai daquele que tocar num fio de cabelo de um ungido do Senhor. Meu Deus! Lembra-se do que Jesus disse a Saulo de Tarso nesse encontro na estrada de Damasco? Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não percebeu que quando ele atacava esses cristãos, estava atacando o próprio Jesus. O que Saulo fez contra os cristãos foi considerado como sendo contra Jesus porque os cristãos eram embaixadores de Deus. Nós hoje somos embaixadores de Deus neste mundo atual corrupto e maligno. Representamos o governo do céu. Apenas mais uma escritura, Mateus 4,19. Quando Jesus chamou os primeiros discípulos, disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É o que vem depois da nova criação. Primeiro, comprometemos-nos as nossas vidas com Deus através de Cristo. Nós nos entregamos a Ele. Então Jesus disse: agora segue-me. Tenho um novo plano para ti. Eu tenho algo para ti, algo em que nunca pensaste. Ele disse aos primeiros humildes pescadores no mar da Galileia: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa é outra maneira de falar sobre o ministério da reconciliação, trazendo homens para Deus através de Jesus Cristo. O que quero dizer é o seguinte: não importa o que somos, mas o que Jesus fará de nós. Apresente o seu corpo. Na parte anterior do estudo, eu expliquei o primeiro passo essencial para descobrir o plano de Deus para a sua vida, que é deixar Deus lidar de forma radical com as consequências do pecado na nossa vida para depois, por um ato criativo e divino, nos formar numa criação completamente nova, um tipo de pessoa completamente nova. O desdobramento adicional do plano de Deus só está acessível para aqueles que primeiramente experimentaram este poderoso ato criativo de Deus. Vou explicar-lhe o próximo passo que se segue a partir deste ato criativo. Para iniciar, abrimos novamente em Romanos 12:1. Este capítulo de Romanos começa com a parte prática de todas as verdades teológicas que Paulo tem desenvolvido nos primeiros 11 capítulos dos Romanos. Ele pega na teoria dos primeiros 11 capítulos e aplica na prática, ao modo como vivemos. Começa com um portanto, e tenho dito muitas vezes: quando se encontra um portanto na Bíblia, é preciso perguntar por que está lá. Esse portanto existe porque é a aplicação prática de toda a teologia anterior. Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
este é o culto racional de vocês. O que me impressiona sobre a Bíblia é que é tão prática, tão terra a terra, não é super espiritual. Fomos confrontados com toda essa tremenda teologia dos capítulos precedentes e onde começa a aplicação? Começa com o nosso corpo. A primeira coisa que Deus pede é que nós apresentemos esse nosso corpo a Ele como sacrifício vivo. Você pode dizer, bem, eu pensei que o corpo não era tão importante, que era realmente a alma que era importante. Mas Deus é muito prático. Vede, se houver um copo de água na mesa, eu disser, por favor, entregai-me aquele copo. O que estou recebendo? Estou recebendo o recipiente e o seu conteúdo. Como alguma vez me poderia dar a água sem o copo? Isso é o que Deus lhe está dizendo. Ele quer o recipiente, o copo e o seu conteúdo. E de fato, realmente não pode dar a Deus o conteúdo a menos que lhe dê o recipiente. Então, Deus quer de si o recipiente e os seus conteúdos. Deus diz que é um sacrifício vivo. O que significa isso? Está a ser contrastado com os sacrifícios do Antigo Testamento, onde os animais eram oferecidos em sacrifício, mortos e colocados como cadáveres no altar de Deus. Deus diz, eu quero o vosso corpo tão completamente no meu altar como sacrifício do Antigo Testamento. Mas há uma diferença, não quero o vosso corpo morto, quero um sacrifício vivo. Veja como Deus é mesmo terra a terra. Ele diz, é o seu corpo que quero, e quando tiver o seu corpo, eu tenho a si. Em Mateus 23, Jesus estava falando com os fariseus e ele explicava-lhes as coisas que realmente importavam na sua religião, porque na questão dos seus valores estavam mesmo errados. Diziam que a oferta era mais importante do que o altar no qual era apresentada. Jesus diz, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Essa última frase é muito significativa. É o altar que santifica a oferta, que é colocada sobre ele. O que torna a oferta sagrada é a sua colocação no altar de Deus. E assim é com o seu corpo. Quando coloca o seu corpo no altar de Deus, ele torna-se santo, é santificado, é separado para Deus. Mas esse é um ato que precisa fazer. Deve ser uma decisão sua, tornar o seu corpo totalmente disponível para Deus. O que isso significa em termos práticos? Significa que irá a qualquer lugar a que Deus o envie. Fará qualquer coisa. Pode ser um deserto, pode ser uma cidade, pode ser uma montanha, pode estar lavando pratos, pode estar pregando, pode ter um salário, pode não ter salário. Renunciou a todas essas decisões a Deus. Simplesmente entregou seu corpo para ele e disse, aqui está, Deus, confio em ti para fazer o que desejar e quiser com o meu corpo. Isso é apresentar o corpo a Deus. Depois, isso traz uma consequência à mente. No versículo seguinte, Romanos 12, 2, Paulo diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando apresenta o seu corpo, por mais estranho que pareça, uma mudança ocorre na sua mente. Começa a pensar de uma maneira diferente. Deus diz que a sua mente é renovada. E então, quando a sua mente é renovada, descobre por si mesmo qual é a vontade de Deus. Paulo usa 3 palavras para descrever a vontade de Deus. Todas elas são bonitas e entusiasmantes. Ele diz que é boa, agradável e é perfeita. E assim mesmo, foi assim mesmo que aconteceu comigo. Quando eu entreguei o meu corpo no altar do Senhor, a minha mente foi totalmente renovada, graças a Deus. É de notar que há uma progressão. Quando começa a descobrir a vontade de Deus, descobre que é boa. Deus quer sempre o que é bom para os seus filhos, nunca o que é mal. Quanto mais longe for, mais agradável é. É o que realmente quer também. E então entra em plena compreensão. É perfeita. Cobre todas as áreas da sua vida. Ela supre todas as necessidades. Não há nada que não seja providenciado para o seu bem na perfeita vontade de Deus. Mas tenha em mente que só quando a sua mente é renovada é que descobre a vontade de Deus. Tipicamente, a religião opera do exterior,
começa a tentar mudar o homem desde o exterior. Mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha a partir do interior. Ele diz: quando eu puder começar a mudar a vossa mente, então vos podereis mudar. Todo o vosso modo de vida mudará, e eu poderei revelar-vos a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita. Agora quero explicar-lhe por que Deus só pode revelar a sua vontade na nossa mente depois de ela ter sido renovada. Antes de Deus fazer essa mudança na nossa mente, a mente que temos com a nossa antiga natureza carnal não é algo que possa receber a vontade de Deus. Em Romanos 8,7, Paulo diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, ou porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Versão Almeida Corrigida Fiel. Penso que é óbvio que uma mente que está em guerra contra Deus não pode receber a revelação da vontade de Deus. Essa atitude de guerra da nossa mente, que é hostil a Deus, deve ser alterada pela transformação da nossa mente, pela sua renovação. Essa mente renovada, e somente essa, pode receber a revelação da vontade de Deus. A mente carnal é o produto das impressões da alma rebelde do homem, uma alma que esteve em rebelião contra Deus, e abrange 3 áreas principais: a vontade, o intelecto e as emoções. Essencialmente, a mente carnal é autocentrada. Ela gira em torno dessa pequena palavra eu. É egocentrada. Isso está expresso em certos verbos simples. A vontade carnal diz: eu quero. O intelecto carnal diz: eu acho. As emoções carnais dizem: eu sinto. E na sua condição não regenerado ou carnal, o homem é controlado por esses 3 verbos: eu quero, eu penso, eu sinto. Toda a sua vida gira em torno delas e nessa condição ele não está aberto à revelação da vontade de Deus. Tem que haver uma mudança significativa e contínua. Essas atitudes expressadas nas palavras eu quero, eu acho, eu sinto, precisam ser renunciadas. Temos que abandonar algo antes que possamos receber a vontade de Deus. Vejamos o que Jesus diz em Mateus 16:25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. No grego original, a palavra que é traduzida como vida é a palavra para alma. Então, se quiser manter a vida da sua alma, irá perdê-la. Mas se estiver disposto a deixar a vida da sua alma partir, então encontrará uma nova vida, uma vida que Deus tem para si. O que significa perder a velha vida da alma? Significa renunciar a si mesmo. Significa dizer a si mesmo: vós não ides continuar a ditar. Eu não vou continuar a ser governado pelas coisas que vós quereis, pensais e sentis. Vou viver de acordo com padrões diferentes. Vou procurar a minha direção através de uma fonte diferente. Vou virar as costas para todo esse egoísmo e egocentrismo. Não vou ser o brinquedo das minhas emoções e das minhas próprias impressões. Vou abandonar essa velha vida da alma, essa maneira de viver e pensar centrada no ego, que me ditou todos esses anos, e vou encontrar uma nova vida, uma vida que Deus planejou para mim. Lembre-se do que eu disse antes, quando citei Efésios 2:10. Nós somos feituras de Deus quando chegamos a Ele em Cristo, criado para as boas obras que Ele tem preparado para nós. Uma tarefa única e especial que Deus tem para cada um de nós cumprir. Mas enquanto continuarmos pensando nas antigas linhas, enquanto deixarmos que a vida antiga centrada no ego nos controle, enquanto estivermos motivados por esses velhos caminhos, não podemos encontrar e andar nas boas obras que Deus preparou para nós. Então, há uma vida a perder e uma vida a encontrar. E se você realmente vai procurar a plenitude do plano de Deus para a sua vida, precisa perguntar: estou disposto a deixar aquela velha vida da alma? Estou disposto a parar de pensar naqueles velhos caminhos? Eu quero, eu acho, eu sinto? Estou disposto a deixar Deus mudar-me a partir de dentro, renovando a minha mente? Essa é uma decisão que tem de tomar. Você precisa deixar de ser governado pela sua alma. O governo almático precisa acabar, Irmão, aqui eu vou contar um segredo para você, que funciona para mim. Toda vez que a minha alma começa a olhar para trás,
Que às vezes acontece isso, porque o maligno usa a nossa mente, né? O maligno, ele tem estratégias pra gente voltar, pra gente cair, porque ele é estrategista, né? Então, toda vez que minha alma sente vontade, eu quero, eu acho, eu tô com vontade, ou ela olha para trás, eu falo para ela assim: olha o que aconteceu com a mulher de Ló. No que ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Então, irmão, as coisas velhas ficaram no passado e nós temos que lutar para viver a vida nova com Deus, né? Vai vir as tentações, vai vir as lembranças, vai vir as saudades, mas você tem a ajuda do Espírito de Deus para te manter firme. E lembre-se, irmão, lembre-se da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Continuando, seja renovado na sua mente. Nas duas partes anteriores desse estudo, expliquei as duas primeiras etapas necessárias para encontrar o plano de Deus para a nossa vida. O primeiro passo, deixar que Deus nos crie de novo em Cristo. O segundo passo, apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo. Quando damos esses dois passos, Deus começa a renovar a nossa mente, a mudar toda a maneira de nós pensarmos. Então, a nossa mente é renovada. Ele revela a sua vontade para nós em 3 fases sucessivas. Primeiro, como sendo bom. Segundo, como agradável. E terceiro, como perfeito. Por outras palavras, quanto mais avançamos na revelação da vontade de Deus, melhor será. Hoje vou explicar-lhe mais plenamente a natureza da mente renovada. Antes vimos o que Paulo tinha a dizer em Romanos 12, 1 e 2. E no versículo 2, ele falou sobre renovação da nossa mente. Agora vou ver o próximo versículo, Romanos 12, 3. Pois aí explica o que acontece quando a nossa mente se renova. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quero mostrar-lhe 4 marcas da mente renovada, e ao passar por essas marcas, achará útil verificar a sua própria mente, tentar ver até que ponto a sua mente foi renovada e encontrar áreas talvez onde ainda precise ser renovada. 4 marcas da mente renovada. Antes de tudo, a mente renovada não é egocêntrica, mas centrada em Deus. Já não é motivada por esses 3 verbos: eu quero, eu posso, eu sinto. Em vez disso, é motivada pelos valores de Deus, propósito de Deus, objetivos de Deus. Estes agora tornam-se mais importantes para nós do que os nossos. Vou dar-lhe apenas alguns exemplos do que quero dizer. Em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Repare na última frase: fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a motivação da mente renovada. O seu desejo e propósito é fazer apenas o que glorifica a Deus. Não pergunta: isso irá ajudar-me? O que eu vou conseguir daqui? Ela pergunta: isso dará glória a Deus? E então, novamente, em Mateus 6,10, no Pai Nosso, Jesus ensina-nos a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando fazemos essa oração, estamos realmente renunciando à nossa própria vontade. Estamos dizendo de fato: se a minha vontade cruza com a vontade de Deus, então a vontade de Deus seja feita, não a minha. Essa é a marca da mente renovada. E então a mente renovada associa-se por uma decisão com o propósito final de Deus para esta terra. Qual é? Venha o seu reino. A mente renovada é sempre orientada para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Seu propósito final é a vontade de Deus e o reino de Deus. 2. A segunda marca de uma mente renovada é que não é orgulhosa e não procura elevar-se. Paulo disse naquele versículo que já citamos em Romanos 12, 3, que não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Gostaria de vos dar algumas palavras de Jesus aos seus discípulos em Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal.
E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é outra marca distintiva da mente renovada. Não está à procura de oportunidades para governar, mas para servir. Não está à procura de oportunidades para obter, mas para dar. Ela mostra a vida no exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Hoje, na nossa cultura moderna, a ideia de ser servente é bastante popular. Todo mundo quer ser o seu próprio chefe. Todo mundo quer os seus próprios direitos. Todo mundo quer dirigir o seu próprio curso e cuidar dos seus próprios interesses. Mas essa não é a mente renovada. A mente renovada não diz o que posso obter. Ela diz o que posso dar. Não procura exaltar-se, mas humilhar-se. O grande evangelista Moody disse isso sobre si mesmo. Ele disse: quando era jovem, pensava que Deus tinha os seus dons dispostos nas prateleiras e que os melhores dons estavam nas prateleiras de cima. Mas, disse ele, agora aprendi que é o contrário. Os melhores dons estão nas prateleiras de baixo. Não os alcançais elevando-se, mas baixando-se até eles. 3. A terceira marca de uma mente renovada é que é sóbria e realista. Paulo diz novamente em Romanos 12:3 que devemos pensar de modo a ter um conceito equilibrado. Outra tradução usa a palavra moderação. Eu gosto dessa palavra moderação. A mente renovada é moderada e realista, evita dois extremos. Por um lado, a fantasia e o pensamento ilusório. E por outro lado, a autodepreciação e a depressão. Aqueles de nós que têm ou tiveram crianças, adolescentes, reconhecerão rapidamente que um dos problemas da mente adolescente é que facilmente se entrega à fantasia, a sonhar acordada e a ilusões. É difícil para um adolescente manter-se em contato com a realidade, enfrentar os fatos objetivos da vida, até mesmo os fatos objetivos sobre a sua própria pessoa. Agora entendemos isso em adolescentes e confio que Deus nos dará graça para sermos pacientes com eles. Mas devemos reconhecer que isso, no entanto, não é uma marca de uma maturidade. Uma mente madura não se entrega a fantasias e aos pensamentos ilusórios e ao processo de sonhar acordado e imaginar coisas. Por outro lado, outra característica comum de uma mente adolescente é que ela tende a ficar facilmente deprimida e muitas vezes um adolescente se isolará ou se desligará, sentar-se-á numa sala sozinho e irá cada vez mais abaixo na sua autoestima como pessoa. E muitas vezes há uma espécie de mau humor e uma depressão que resulta disso. Novamente, isso não é consistente com a mente renovada. Durante muitos anos, lutei com um problema de depressão na minha própria vida e, eventualmente, Deus mostrou-me, entre outras coisas, que eu estava no comando da minha própria mente. Não era obrigado a dar lugar a pensamentos negativos. Ele mostrou-me que teria que reeducar a minha própria mente e mudar muitos dos meus padrões de pensamentos. E ao fazer isso, fui libertado desse terrível problema de depressão. Então, essa é a terceira marca da mente renovada, moderada, realista. 4. A quarta marca da mente renovada é algo que nem sempre é fácil para nós entendermos. Voltamos novamente às palavras de Paulo em Romanos 12:3. Ele diz que pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A mente renovada permanece dentro da proporção ou da medida da fé dada por Deus. Não se vangloria nem faz reivindicações irrealistas. Não afirma ter uma fé que não seja real. Um dos grandes problemas que encontrei nas pessoas como ministro é que elas acham que têm muito mais fé do que na realidade têm. E dizem, eu acredito que Deus vai fazer isso e aquilo. E isso não acontece e depois ficam abatidos e deprimidos e às vezes quase culpam Deus. O problema é que eles foram muito além da proporção da fé dada por Deus. Irei mostrar-lhe na próxima parte do estudo que existe uma razão pela qual Deus nos dá uma certa proporção de fé. Se entendemos o raciocínio de Deus e estamos de acordo com os propósitos de Jesus, veremos que a proporção de fé que Ele nos forneceu é aquilo que realmente precisamos. Não precisamos de mais fé do que a que o próprio Deus nos atribuiu.
Ele atribuiu a cada um de nós a proporção de fé que precisamos. Mas é uma coisa muito comum com pessoas religiosas, pessoas que se acham espirituais, tentarem acreditarem mais do que realmente podem acreditar. E isso leva a muitos tipos de problemas. Às vezes, as pessoas que podem legitimamente ter ajuda médica ficam sem ela porque acreditam ter fé para a cura, mas não se curaram. A fé é sempre humilde, é algo que precisamos de nos lembrar. Abacuque 2,4, o versículo-chave sobre a justificação pela fé, diz o seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Noutra versão lemos: o ímpio está embadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. NVI. Seja qual for a versão que seguirmos, verá que a alma que se exalta, que está inchada, que faz afirmações que não são justificadas, não está em fé. A fé é humilde. A fé não tem um eu grande e um pequeno Deus. A fé tem um grande Deus e um pequeno eu. E temos que nos mover dentro da proporção de fé dada por Deus. Encontre o seu lugar no corpo. Anteriormente, delineei 3 etapas práticas que precisa seguir se está em via de encontrar o plano de Deus para a sua vida. Primeiro, tem que deixar que Deus o recrie, o faça de novo, de acordo com o seu padrão e o seu propósito. Em segundo lugar, deve colocar o seu corpo no altar de Deus como sacrifício vivo, para se tornar completamente sem reservas disponível para Deus. Em terceiro lugar, ao fazer isso, Deus, da parte dele, renova sua mente. Ele transmite-lhe uma maneira diferente de pensar e olhar para as coisas, diferentes valores, padrões, motivos e propósitos. Somente quando a sua mente é assim renovada, pode começar a descobrir por sua experiência pessoal qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quanto mais progredir ao descobrir a vontade de Deus, melhor se a vontade de Deus tornará. Na primeira etapa é boa, na segunda fase é agradável, mas na terceira etapa é perfeita, é completa, fornece todas as necessidades, abrange todas as situações. Agora eu vou explicar o quarto passo que se segue, as 3 etapas que já conhecemos. O quarto passo é encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, isto é, a comunidade corporativa e comprometida de todos os verdadeiros crentes. Voltamos a Romanos 12:3, o versículo que estivemos a analisar em relação à mente renovada, e vejamos os próximos 2 versículos e o que acontece imediatamente a seguir. A mente está renovada, versículo 3 e seguinte: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Portanto, a mente renovada conduz-nos para o nosso lugar certo no corpo. Chegamos a perceber que somos apenas um membro, incompleto, incapaz de funcionar individualmente, da forma que Deus pretende que funcionemos. E que para sermos completos e funcionarmos de acordo com o propósito e plano de Deus, temos de nos tornar um membro num corpo. Temos que nos unir a outros membros por um tipo de compromisso que nos permite trabalhar em conjunto e não apenas como indivíduos isolados. Muitas vezes, estando no avião, tenho ficado espantado como o radar do avião se foca num aeroporto específico. O feixe do radar do aeroporto vem a ele, e como quando os dois se unem um ao outro. Esse avião desce exatamente no lugar certo, na velocidade certa e faz uma aterragem segura e perfeita. Sugiro-lhe que poderá ver a sua mente renovada como o radar no avião. Quando se encaixa com o Espírito de Deus, então, essa sua mente renovada traz-o para dentro do lugar certo do corpo e torna-se um membro do corpo de Deus, do corpo de Cristo, a igreja. Compare o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 14 a 18.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Há 3 coisas que precisamos absorver nessa declaração de Paulo. 1. Antes de tudo, a escolha de onde devemos estar no corpo e o que devemos ser não é nossa, mas de Deus. Deus colocou os membros. Não é algo que decidimos, é algo que Deus decidiu e nos revela. 2. Em segundo lugar, à medida que isso acontece nas nossas vidas, unimos a nossa vida a uma entidade maior, o corpo. E, no entanto, ainda conservamos a nossa individualidade. É como um pequeno dedo que encontra o seu lugar numa mão, lado a lado com outros 4 dedos, e, portanto, está ligado à vida total de uma energia e propósito de um corpo completo. Por outro lado, não é como uma gota de água que cai no mar e perde a sua identidade individual. Como cristãos, nunca perdemos a nossa identidade individual, mas tornamo-nos parte de um grupo corporativo maior, ainda mantendo a nossa própria identidade individual, ainda sendo o membro particular que Deus ordenou que fôssemos. Este é realmente um contraste entre a mensagem da fé cristã e os cultos e filosofias orientais que são tão prevalecentes hoje. Estudei-os por algum tempo antes de me tornar um cristão comprometido. E aqueles cultos orientais, basicamente, tratam o homem como uma pequena gota que cai no mar e perde a sua identidade. Mas essa não é uma proposta atraente. Para mim, eu não quero isso. Quero manter a minha identidade, mas ao mesmo tempo tornar-me parte de um corpo maior. E é isso que Deus nos fornece em Cristo. 3. Então a terceira verdade que se segue nas palavras de Paulo sobre o corpo é esta: corporativamente somos capazes de representar Cristo em sua plenitude para o mundo. Nenhum de nós pode representar de forma adequada e completa Cristo individualmente, mas quando estamos unidos a um corpo, esse corpo pode representar totalmente, corporativamente e plenamente Jesus Cristo ao nosso mundo. Quero ir mais longe com esta imagem de um povo que encontra o seu lugar como membros num corpo. Quero usar uma imagem do Antigo Testamento, o capítulo 37 de Ezequiel, que mostra uma visão profética do povo de Deus no final desta época. Uma visão que eu acredito que esteja realizando na igreja hoje. Ezequiel teve uma visão em que viu o povo de Deus como ossos secos e dispersos. Mas logo que Deus começou a mover-se pelo seu espírito, aconteceu algo com esses ossos. A vida veio até eles. Eles começaram a mover-se e foram reunidos como membros de um corpo. Vamos ler essa passagem, Ezequiel 37, começando no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Essa é uma imagem de indivíduos que foram dispersos, que estavam por conta própria,
sem relacionamentos adequados, os quais, através da obra do Espírito de Deus, vieram até um relacionamento certo e correto uns com os outros. Eu acredito que, de muitas maneiras, muitas seções da igreja têm sido como aqueles ossos secos, simplesmente espalhados por aí, cortadas, não encontrando realmente a vida no corpo, nem um relacionamento correto umas com as outras. Mas acredito que uma das grandes coisas que Deus está fazendo pelo seu Espírito hoje, para o seu povo, é trazer a vida a esses ossos e juntar esses ossos e construir com eles uma estrutura que constituirá a base para um corpo completo. Pense, por exemplo, no seu braço. A estrutura básica do seu braço consiste em 3 ossos. Os nomes médicos são o húmero, o rádio e o cúbito. Imagine cada um desses ossos por conta própria. Um osso forte e firme, e de uma certa forma pode mover-se e chocar contra os outros ossos, mas é tudo o que é capaz. Não pode executar nenhuma função realmente útil ou efetiva. Antes de se tornar um braço em funcionamento, ele deve unir-se com outros 2 ossos. E depois da união desses 3 ossos em função efetiva, surge um braço. Bem, isso é como você e eu. Podemos ficar por conta própria, podemos chocalhar com outros ossos, numa reunião ou conferência, mas nunca seremos úteis e eficazes no reino de Deus até nos permitirmos estar unidos com os outros ossos e então podermos tornar-nos num braço funcional, e o braço pode tornar-se parte de um corpo em funcionamento. Acredito que é o que Deus está dizendo ao seu povo hoje. Acredito que à medida que as nossas mentes forem renovadas, esse radar nos levará ao lugar e funcionamento certo do corpo que Deus designou para nós. Vejamos uma imagem final do corpo em Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Observe que o propósito de Deus é que nós cresçamos, que não permaneçamos sempre pequenos bebês espirituais. E o processo de crescimento leva-nos ao corpo completo. O próximo versículo diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Portanto, o propósito de Deus não é apenas ossos isolados ou membros isolados, mas um corpo completo e funcional em que os membros estão unidos uns aos outros de tal forma que cada um recebe pela sua união com os outros o que ele fornece. Tenha em mente que é apenas no corpo completo que todas as necessidades são supridas. E ao encontrar o seu lugar nesse corpo completo, perceberá que Deus lhe deu a proporção de fé que precisa para cumprir a sua função designada por Deus. Lembre-se, fé e função vão juntas. Quando encontrar a sua função, terá a fé que precisa. Esteja adequadamente equipado. Tenho estado a compartilhar consigo como encontrar o plano de Deus para a sua vida. Até agora expliquei 4 etapas que precisa seguir. Primeiro, deixe Deus recriá-lo. Deixe-o fazer uma criação completamente nova. Em segundo lugar, apresente o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo. Terceiro, deixe Deus renovar sua mente. Deixe-o dar-lhe uma maneira completamente nova de pensar. Em quarto lugar, encontre o seu lugar como membro no corpo corporativo de Cristo. Vou agora explicar-lhe o 5º e último passo nesse processo de encontrar o plano de Deus para si, que é estar adequadamente equipado para cumprir a função no corpo para o qual Deus o designou. Voltemos mais uma vez para Romanos 12. Vou rever os 3 versículos de que já falamos e então vou além deles e mostro o próximo passo no pensamento de Paulo. Começando então em Romanos 12, 3 a 5. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Já anteriormente assinalei que uma mente renovada, tal como o radar do avião, nos dirige para o nosso lugar designado como membro num corpo corporativo. Então,
No que se segue, Paulo começa a falar sobre equipamentos. A palavra que ele usa aqui é dons. Vamos ler agora Romanos 12, 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vemos, portanto, que esses dons de Deus são os nossos equipamentos e eles dependem, logicamente, da nossa função. Teremos de entender a ordem certa. Primeiro a função, depois o equipamento. Algumas pessoas ficam agitadas e entusiasmadas com dons espirituais, mas a sua citação é muitas vezes fora do contexto, porque elas não sabem que membro devem ser e, portanto, não sabem quais os dons que precisam para funcionar como esse membro. Vou dar-lhe um exemplo simples. O pé e a mão no corpo humano, qual é a responsabilidade do pé? Muito simplesmente, é aguentar peso e manter o equilíbrio. Qual é a responsabilidade da mão? Levantar peso e agarrar. Achamos que cada um desses membros é ideal para a sua função particular, mas o quão bobo seria para eles tentar trocar funções um com o outro. Quão tolo é quando a mão procura suportar peso e manter o equilíbrio. Sabemos o quão difícil é isso. É preciso uma ginasta para fazê-lo. E quão tolo é quando o pé procura levantar peso e agarrar. Quase precisa ser um macaco para fazer isso. E, no entanto, há, receio eu, um número de crentes que são assim. Deus ordenou que fosse um pé e eles estavam tentando ser uma mão. E todos estão fora de ordem. Eles não têm a fé necessária porque a proporção de fé que Deus lhes deu era pela função que deveriam cumprir e não possuíam os dons necessários, porque os dons também estavam relacionados com a função. Observe como podem ser variados os dons. Paulo dá-nos aqui alguns exemplos, e acho que são apenas exemplos, não uma lista completa. Ele refere 7 tipos diferentes de equipamentos. Primeiro, profetizar. Segundo, servir. Terceiro, ensinar. Quarto, encorajar. Quinto, contribuir. Tende em mente que isso é um dom. Sexto, liderança. E sétimo, mostrar misericórdia. Muitas pessoas ficam entusiasmadas com a profecia. Parece tão dramático e, num certo sentido, é. Mas pode estar completamente focado na profecia e Deus pode estar falando consigo sobre um ministério que mostra misericórdia, visitando os doentes e os presos, fazendo algo que é bastante silencioso e não visível aos olhos do público. E, no entanto, esse é o seu lugar e função particular no corpo. Veja o quão importante é que não tente ser algo diferente do que Deus designou para si, que encontre o seu lugar certo, que procure a sua função certa. Aceite o equipamento certo de Deus e opere na proporção de fé que Deus lhe deu, porque essa proporção de fé está diretamente relacionada à sua função. Em 1 Coríntios 12:31, Paulo diz: busquem com dedicação os melhores dons. Mas é muito significativo que ele não nos diga quais são os dons melhores. Procurei muitas vezes por toda a Bíblia, mas não encontrei nenhuma lista que indique exatamente quais são os melhores e quais são os menores dons. E cheguei a esta conclusão. Para mim, os dons melhores são aqueles que me permitem funcionar da melhor maneira no lugar em particular, no corpo em que Deus me colocou. Portanto, o que pode ser um dom melhor para mim, talvez não seja um bom dom para vós. Nunca separe os dons, que formam um equipamento da função que é o que Deus quer que seja e faça no corpo de Cristo. Tenho referido à necessidade de equipamentos espirituais para funcionar no corpo. Quero avançar um pouco mais e mostrar-lhe a importância que o Novo Testamento atribui ao equipamento adequado. Quero voltar às palavras com que Jesus dirigiu seus discípulos sobre como eles deveriam sair para o seu ministério. Pouco antes de deixá-los, ele disse com vigor: não saiam agora e comecem a ministrar, porque vocês não têm o equipamento. Espere em Jerusalém. Quando vocês receberem o equipamento, então podem começar a ministrar. Agora, se isso foi verdade para os apóstolos que estiveram juntos com Jesus durante 3 anos e meio, ouviram todo o seu ensinamento,
testemunharam todos os seus milagres, não acha que será pelo menos igual para si e para mim? Que não estaremos em condições de sair e ministrar até recebermos o equipamento designado. Vejamos o que Jesus diz em Lucas 24, 46 a 49. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E como é importante ser a sua testemunha. Mas vejamos o que diz a seguir. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é o equipamento, o poder sobrenatural do Espírito Santo. O mesmo é dito em Atos 1:8, pouco antes de ser levado para o céu, e eles não o viram mais com seus olhos naturais, lá no Monte das Oliveiras. As suas últimas palavras foram: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Notai, eles não tiveram permissão para sair e, embora tivessem a história para contar, eles não tinham permissão para sair e contar até que também tivessem o equipamento necessário em linha com o ministério deles. Em Hebreus 2, 3, 4, o escritor desta epístola fala novamente sobre o equipamento que Deus providenciou para o seu povo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Observe que a vontade de Deus, que o testemunho de Jesus e a mensagem do Evangelho sejam acompanhados pelos dons do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Não devemos pensar em dons espirituais como brinquedos, mas sim como ferramentas. E sem as ferramentas, não estamos preparados para fazer o nosso trabalho, para cumprir a nossa função. Outro ponto, e este é o último, para estarmos equipados, precisamos da ajuda dos ministérios de Deus. Paulo deixa isso em claro em Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Observe novamente, é a vontade de Deus que seu povo seja equipado para o trabalho que tem que fazer, mas colocou no corpo certos ministérios principais, cuja responsabilidade é equipar o povo de Deus. Essa é outra razão pela qual é tão importante estar no corpo, porque só no corpo pode receber os benefícios desses ministérios, que é equipar-se para o seu trabalho. Então, precisamos de equipamentos. Agora, no final desta mensagem, vou recapitular as 5 etapas que precisa seguir para encontrar o plano de Deus para a sua vida. Primeiro, precisa tornar-se uma nova criação em Jesus Cristo. Em segundo lugar, precisa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo no altar de Deus. Terceiro, precisa ser renovado na sua mente. Tem de pensar de forma diferente. Diferentes valores, padrões, propósitos e objetivos. A velha e não renovada mente está em guerra com Deus e nunca pode encontrar a vontade de Deus. Em quarto lugar, a sua mente renovada irá levá-lo ao seu lugar no corpo, assim como o radar traz o avião para baixo na pista. E em quinto lugar, quando encontrar o seu lugar no corpo, deve estar devidamente equipado com o equipamento sobrenatural que é o Espírito Santo disponibiliza para si. E este equipamento também vem até nós através dos ministérios que Deus estabeleceu em seu corpo. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém.
Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Poderoso a minha fiz, a Deus levantei a minha voz e inclinou para meus ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei a lembrança ao meu cântico, meditei em meu coração, e meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade. Acabou-se já a promessa de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão.